Se você e eu olharmos os maiores impérios bilionários do mundo, famílias negras costumam ser ignoradas. Mas hoje não. Vamos revelar quem são as famílias negras mais absurdamente ricas de todo o planeta. Abrindo a nossa lista definitiva, temos um homem cuja vida e carreira representam a verdadeira essência de uma superação épica moderna. Ele não é apenas um ator-diretor ou roteirista. Ele é, no sentido mais puro da palavra, um império de mídia humano. Uma força criativa totalmente independente, que construiu seu próprio império do absoluto zero. Esse império foi erguido por Tyler Perry, que hoje comanda uma fortuna impressionante de 1,4 bilhão de dólares. A trajetória de vida de Tyler Perry parece uma verdadeira lenda moderna. Uma história tão inspiradora que parece feita para as telas que ele mesmo domina. É amplamente conhecido o fato de que ele passou de um estado de sem teto morando no próprio carro até subir ao topo, para se tornar um dos criadores mais poderosos e influentes de toda a história do entretenimento mundial. Sua grande virada. Presta atenção aqui o momento exato que mudou seu destino. Não veio dos caminhos tradicionais de Hollywood. Em vez disso, surgiu da conexão real com o público teatral, onde ele sozinho escrevia, produzia e protagonizava peças que conquistaram uma legião de fãs imensa e extremamente fiel. O grande segredo por trás de toda a imensa fortuna de Perry se resume a uma palavra: propriedade. Esse princípio é a base de toda a sua estratégia de negócios. Diferente de tantos criadores e artistas no sistema de Hollywood, Tyler Perry tomou a decisão crucial de manter o controle absoluto de seu trabalho criativo. Essa escolha estratégica inclui sua franquia de sucesso Madea, um fenômeno cultural que sozinho faturou mais de 660 milhões de dólares. Como ele era o dono, todos os lucros voltavam para ele. Ele possui todo o seu acervo criativo. Um catálogo valioso com centenas de episódios de TV e dezenas de filmes de sucesso, além de várias peças. Mas seu maior trunfo são os gigantescos estúdios Tyler Perry em Atlanta, com 330 acres de área. Essa estrutura de produção é tão gigantesca que supera o tamanho de vários estúdios tradicionais de Hollywood. Juntos, é um campus criativo de nível mundial, onde grandes blockbusters como Pantera Negra da Marvel foram gravados. A trajetória de Tyler Perry é uma verdadeira aula sobre o poder de controlar sua narrativa, construindo sua própria. Mesa, em vez de implorar por espaço, abrindo um caminho independente rumo ao sucesso inimaginável. No número 19. Destacamos uma verdadeira dinastia que começou com uma das carreiras esportivas mais dominantes e culturalmente marcantes de toda a história do esporte profissional. Você e eu já sabemos de quem se trata a famosa família Woods, liderada pelo lendário Tiger Woods. A riqueza deles, fruto direto de sua influência sem igual, está avaliada hoje na incrível marca de 1,3 bilhão de dólares. Tiger Woods fez muito mais do que apenas jogar golfe. Ele superou o esporte para se tornar um fenômeno global de negócios e uma marca própria. Embora seus prêmios nos campos de golfe sejam totalmente espantosos, eles representam apenas uma pequena fatia de toda a fortuna acumulada pela família. O Império Real foi erguido com patrocínios históricos. E como você e eu sabemos, muita visão de negócios. Foi a construção de uma marca pessoal que virou sinônimo global de excelência e muita determinação. Olha só, essa parceria histórica dele com a Nike começou há quase 3 décadas e se tornou um dos acordos de patrocínio mais lucrativos de todos os tempos, em toda a história do esporte. Criou a icônica marca TW, um logo reconhecido no mundo inteiro, e acabou gerando bilhões de dólares em receitas ao longo dos anos. Ele expandiu com inteligência seus negócios, fechando outros contratos de peso, com marcas de prestígio como TaylorMade e Rolex. Mas Tiger Woods não parou apenas nos patrocínios e decidiu criar as suas próprias empresas. Seu império inclui a TGR Design,
uma empresa famosa de design de campos de golfe espalhados pelo planeta, e a TGR Ventures Holding, que gerencia sua enorme carteira de investimentos e interesses comerciais. Hoje com seu filho Charlie seguindo seus passos lendários nos campos de golfe. Preste atenção nisso. A família Woods quer muito mais do que apenas glória esportiva. Eles administram ativamente uma marca de $1 bilhão, que foi cuidadosamente planejada para durar por muitas gerações no futuro. A nossa 18ª posição pertence a uma família com uma fortuna erguida sobre uma filosofia de investimento simples e muito poderosa: comprar, segurar e prosperar. Esse é o lema principal de vida da família Litchin. Uma dinastia financeira fundada pelo bilionário visionário jamaicano-canadense Michael Litchin, com uma fortuna impressionante, estimada em cerca de 1,3 bilhão. Sua jornada é uma clássica e inspiradora história de sucesso de imigrante. Depois de se mudar de sua terra natal, a Jamaica, para o Canadá, ele iniciou uma promissora carreira no mercado financeiro, mas carregava consigo o grande sonho de construir um negócio que fosse totalmente seu. Aqui está o detalhe. Esse sonho ganhou força em 1987. Foi quando ele assumiu um risco enorme, fazendo um empréstimo gigante para comprar uma pequena firma de investimentos chamada AIC Limited. Na época da compra, a empresa tinha menos de $1 milhão em ativos sob gestão. Usando uma estratégia focada em investir apenas em algumas poucas e ótimas empresas e mantê-las a longo prazo, ele transformou a AIC em uma verdadeira gigante. No começo dos anos 2000, a firma gerenciava uma carteira colossal, de mais de 10 bilhões. Embora ele tenha vendido a empresa em 2009, ele já tinha começado a diversificar sua riqueza por meio de sua holding privada. Hoje, a grande joia da coroa da carteira da família Litchin é uma participação majoritária no Banco Comercial Nacional da Jamaica, que se destaca como uma das instituições financeiras mais importantes e influentes de todo o Caribe. No 17º lugar da nossa lista, temos uma família liderada por um homem, que é muito mais do que apenas um atleta lendário. Ele se tornou uma verdadeira instituição dos negócios. Você e eu conhecemos a formidável família James e seu famoso patriarca LeBron James, dono de uma fortuna gigantesca, estimada agora em incríveis $1,2 bilhão. Por mais de 2 décadas, LeBron James dominou totalmente as quadras de basquete. Vem comigo descobrir um nível de talento e longevidade quase sem igual. Mas o seu gênio financeiro e visão de negócios fora das quadras foram igualmente impressionantes e revolucionários. Ele alcançou o feito raro e incrível de se tornar bilionário sendo um jogador ativo. Um marco que prova definitivamente sua incrível e inovadora visão para os negócios. O império da família James é meticulosamente construído sobre contratos inteligentes. E o mais importante, acordos societários ainda mais inteligentes. Seu contrato vitalício com a Nike pode valer mais de $1 bilhão, funcionando como a base principal de sua imensa riqueza. Diferente de atletas do passado, LeBron James demonstrou entender muito bem. Preste atenção nisso. A verdadeira riqueza vem de ser dono não de patrocínios. Ele adquiriu uma participação na então iniciante rede Blaze Pizza, com um investimento de menos de $1 milhão. Essa fatia valorizou rápido e passou a valer muitas vezes o valor inicial. Ele também cofundou estrategicamente a Spring Hill Company, uma produtora de mídia que já foi avaliada em quase $750 milhões. Some a isso um investimento super estratégico no Fenway Sports Group, que lhe garantiu participações em franquias esportivas icônicas, como o Liverpool Futebol Clube e o Boston Red Sox. Temos um império global diversificado, que prova que o King James domina tanto nos negócios quanto nas quadras. No 16º lugar está uma família criada por uma lenda do basquete. E olha só, ele se tornou uma lenda ainda maior nos negócios. Essa é a família Johnson, liderada pelo carismático e visionário Earvin Magic Johnson,
Sua incrível carreira após NBA foi dedicada a criar um vasto império comercial, que hoje está avaliado em cerca de US$ 1,5 bilhão de dólares. Embora seu salário nas quadras durante sua carreira brilhante fosse alto para a época, isso não é nada perto da fortuna monumental que ele construiu, sendo investidor e empresário inovador. A filosofia de negócios do Magic foi totalmente revolucionária. Ele escolheu investir diretamente e apoiar as próprias comunidades, que outras grandes empresas costumavam simplesmente ignorar e descartar. Logo após se aposentar do basquete, ele fundou a Magic Johnson Enterprises, uma firma de investimentos dinâmica com uma missão muito clara: trazer empresas de alta qualidade, serviços e oportunidades para áreas urbanas carentes na América. Em uma de suas jogadas mais famosas e marcantes, ele se aliou à Starbucks para abrir mais de 100 franquias em bairros de minorias. Isso provou para um mundo corporativo bem cético que esses eram de fato mercados muito lucrativos e viáveis. Mas a maior parte da fortuna da família Johnson hoje vem de sua participação majoritária na seguradora Equitrust, quando ele comprou 60% da empresa em 2015. Ela administrava sólidos US$ 16 bilhões em ativos. Hoje, sob sua liderança, esse número disparou para mais de 26 bilhões. Ele também possui participações adicionais em grandes franquias esportivas, como o Dodgers e o Commanders. Que jornada fantástica de assistir! Vem comigo descobrir como ele ergueu um império focado na comunidade que gerou uma riqueza surreal, mas também o transformou em um dos atletas empreendedores mais respeitados e admirados de hoje em dia. No 15º lugar, encontramos uma família com uma fortuna gigante construída sobre um dos recursos naturais mais valiosos e cobiçados de todo o planeta: o petróleo. Estamos falando da família Alakija, da Nigéria, liderada por sua poderosa matriarca Folorunsho Alakija. Juntos, eles controlam um patrimônio impressionante de aproximadamente US$ 1,1 bilhão. Sua jornada incrível para se tornar uma das empresárias mais influentes e formidáveis da África não começou em uma sala de reuniões corporativa. Na verdade, tudo começou no glamouroso e competitivo mundo da alta costura. Após se consolidar como uma estilista de elite para a alta sociedade da Nigéria, Alakija deu uma guinada ousada rumo ao setor terrivelmente complexo e bilionário do petróleo no início dos anos 90. Com uma visão genial e muita garra, ela se inscreveu e acabou recebendo uma licença de prospecção de petróleo do governo nigeriano. Olha a jogada! Essa licença garantiu a ela uma parte crucial de um bloco petrolífero inexplorado, localizado na costa da Nigéria. Esse bloco, hoje conhecido como o famoso campo de petróleo de Agbami, se transformou em uma das maiores e mais produtivas descobertas de petróleo em águas profundas de toda a história daquela nação. O principal ativo da família e fonte de sua imensa riqueza é a Fanfa Oil, empresa privada que detém a participação milionária deles nessa gigantesca operação em águas profundas. Mas além do petróleo e gás, a família Alakija também investe pesado em filantropia por meio de sua fundação Rose of Sharon, uma organização de caridade dedicada a dar apoio e recursos para viúvas e órfãos, transformando toda essa fortuna em impacto social real. Ocupando a 14ª posição, nós temos uma família cujo patriarca não apenas revolucionou o acesso de um continente à tecnologia moderna, mas hoje se dedica totalmente a transformar a própria forma como ele é governado. Você já ouviu falar deles? Essa é a família Ibrahim, liderada pelo magnata anglo-sudanês e visionário Muhammad Mo Ibrahim, cuja fortuna pessoal é avaliada em cerca de US$ 1,2 bilhões. Mo Ibrahim teve uma visão de futuro extraordinária para a África e percebeu desde cedo que esse futuro caberia na palma da mão. Em 1998, ele fundou a Celtel International, que se tornou uma das primeiras operadoras de telefonia móvel a atuar em escala pan-africana. Enquanto grandes corporações ocidentais viam o continente africano como um risco gigante para investimentos, Ibrahim investiu pesado
e com uma confiança inabalável. Ele construiu com maestria uma rede móvel que acabou cobrindo mais de 12 países, conectando milhões de pessoas à tecnologia de comunicação pela primeira vez, e transformando totalmente a estrutura econômica e social da região. Em 2005, ele tomou uma decisão de negócios histórica, vendendo a Celtel por impressionantes 3,4 bilhões de dólares, um acordo que o transformou instantaneamente em bilionário. Mas, para a família Ibrahim, é aqui que o verdadeiro legado deles realmente começa. Após a venda, ele criou a influente Fundação Mo Ibrahim, uma instituição respeitada no mundo todo que foca totalmente em fortalecer a governança. Viu só que lição de legado incrível? Olha só, você e eu vamos descobrir agora como grandes líderes mudaram a África. Essa fundação entrega o prestigiado Prêmio Ibrahim para grandes líderes da África. É um prêmio multimilionário entregue a líderes eleitos democraticamente, que mostraram excelência no cargo e passaram o poder de forma pacífica. Isso gera um incentivo enorme para mudanças positivas em todo o continente. No 13º lugar da nossa lista, temos uma fortuna familiar, que não foi erguida apenas com o sucesso de músicas multiplatina, mas com uma ideia totalmente revolucionária: o conceito de beleza para todos. Estamos falando da dinastia Fenty, fundada e comandada com maestria por Robin Rihanna Fenty, que o mundo todo conhece apenas como Rihanna. Seu império gigante hoje está avaliado em impressionantes 1,4 bilhão de dólares. Se a carreira na música já a transformou em uma superestrela global, foi seu talento genial para os negócios, que a colocou no seleto grupo de bilionários do mundo. Veja bem, em 2017, ela mudou a beleza para sempre, ao lançar sua própria marca de maquiagem, a Fenty Beauty. Criada em parceria com a gigante francesa de luxo LVMH, ela estreou trazendo um catálogo inédito, com 40 tons diferentes de base. Um desafio direto a uma indústria de bilhões de dólares, que por décadas ignorou as necessidades de mulheres negras. E a reação do mercado não foi só positiva, foi surreal. A marca faturou mais de 100 milhões de dólares em vendas, apenas nas primeiras semanas, sendo hoje a grande base de toda a sua fortuna. Acha que ela parou por aí? Claro que não! Ela ainda lançou a Savage X Fenty, uma marca de lingerie, muito elogiada por aceitar todos os tipos de corpos e tamanhos. Rihanna não apenas colocou seu nome famoso em produtos. Ela construiu um império global baseado na ideia de inclusão real. Com isso, ela faturou uma fortuna de bilhões de dólares, mudando completamente os padrões de todo esse mercado de cosméticos. No 12º lugar, temos uma família liderada por alguém que lutou 5 anos contra o monopólio do governo apenas para poder competir. E contra todas as chances, ele venceu. Essa é a jornada incrível da família Masiyiwa do Zimbábue, comandada pelo incansável patriarca Strive Masiyiwa. Com um patrimônio de 1,2 bilhão de dólares, sua persistência é surreal. Nos anos 90, ele teve a visão de levar a telefonia móvel para o seu país de origem, tentando abrir uma rede. Mas a Companhia Estatal de Telecomunicações negou sua licença de forma direta. Sem aceitar a derrota, ele levou sua luta por liberdade econômica até a Corte Constitucional do Zimbábue. Depois de uma longa batalha nos tribunais, veio a vitória histórica, garantindo o direito de trabalhar. Assim, ele fundou a Econet Wireless em 1998. Hoje, a sua empresa controladora, a Econet Global, atua em 20 países, e você e eu vimos o poder de nunca desistir. Venha comigo desbravar o mundo das fintechs e energia renovável. O vasto patrimônio da família inclui a maior parte da Econet Wireless Zimbábue. Eles também controlam uma grande parte da Cassava Technologies, dona de uma rede vital. Essa empresa simplesmente gerencia uma das maiores redes de fibra ótica de toda a África. Mas além do sucesso estrondoso nos negócios,
A família Maciewa lidera pelo exemplo. Eles são os filantropos mais impactantes do continente por meio da sua fundação Higher Life. Essa instituição mudou vidas de forma profunda, ao distribuir bolsas de estudos para muitos. Foram mais de 250 mil bolsas entregues para jovens de toda a África. Um verdadeiro investimento nos líderes do futuro, para construir um mundo bem melhor. No 11º lugar, temos uma família liderada por um homem com um título histórico. Ele carrega a honra de ter sido o primeiríssimo bilionário negro da África do Sul. Preste atenção, pois esse homem destruiu barreiras na indústria mais poderosa de seu país. Estamos falando da família Motsepe, liderada pelo visionário magnata da mineração, Patrice Motsepe. Ele tem uma fortuna gigantesca, estimada em 3 bilhões e 300 milhões de dólares. Nascido na periferia de Soweto, bem no auge sombrio da era do apartheid. A trajetória de Motsepe é uma história incrível de ambição e superação pós-apartheid. Mesmo tendo começado sua carreira como advogado, ele tinha uma visão de negócios brilhante. Ele conseguiu enxergar uma oportunidade de ouro histórica, bem no setor de mineração. No fim dos anos 90, numa jogada extremamente ousada, ele fundou a African Rainbow Minerals. Essa empresa, conhecida como ARM, decolou graças a uma estratégia incrivelmente simples e genial. Ele começou a comprar minas de ouro desvalorizadas que os gigantes achavam ineficientes. Com uma gestão afiada e melhorias operacionais, ele transformou todas elas em minas altamente lucrativas. Você já deve imaginar o que vem a seguir o início de uma gigante. Ela se tornou uma potência da mineração com grandes negócios em ouro e platina. O portfólio deles também inclui extração de carvão e outros metais preciosos do setor. A enorme participação da família na ARM de capital aberto é a base de tudo. É exatamente isso que sustenta a sua imensa fortuna e todo esse sucesso financeiro. Mas esse império não para de crescer através de sua firma de investimentos privados. A chamada African Rainbow Capital continua se expandindo de um jeito bem agressivo. Motsepe também entrou de cabeça no setor financeiro, sendo o grande apoiador do Time Bank. Além de tudo isso, o poder dele no mundo dos esportes é gigantesco. Ele é dono do time Mamelodi Sundowns e atua como um presidente de peso. Atualmente ele comanda nada menos que a própria Confederação Africana de Futebol. Entrando com tudo no nosso top 10, temos a realeza absoluta do entretenimento mundial. Esse casal poderoso uniu duas carreiras de sucesso global estrondoso em uma única dinastia. Eles construíram um império familiar multifacetado com uma influência que ninguém consegue superar. Estamos falando, é claro, da famosa família Carter, mais conhecidos como Jay-Z e Beyoncé. Juntos eles acumulam um patrimônio inacreditável de aproximadamente 3 bilhões e 300 milhões de dólares. Mas não pense que isso é só sobre músicas de sucesso ou turnês esgotadas. Essa é uma verdadeira aula prática de como transformar uma gigante influência cultural. Eles pegaram essa fama e criaram um império de negócios diversificado que só cresce. Jay-Z, que carrega o marco histórico de primeiro bilionário do hip-hop, é uma lenda. Sozinho, ele controla uma fortuna incrível, avaliada em 2 bilhões e 500 milhões de dólares. Embora a música tenha dado o pontapé inicial, ele foi muito além das expectativas. E acredite, você e eu ainda vamos ver esse império crescer muito mais. Preparem-se porque a fortuna dele explodiu com jogadas de mestre brilhantes. Ele vendeu estrategicamente 50% da sua marca de champanhe de luxo Armand de Brignac para o conglomerado LVMH, em um acordo histórico que avaliou a empresa em mais de 600 milhões de dólares. Depois disso, ele vendeu sua participação majoritária na famosa marca de conhaque Douce para a Bacardi, por incríveis 750 milhões de dólares. Sua empresa Roc Nation virou uma força gigante no agenciamento de música e esportes. Beyoncé, um ícone cultural supremo, tem uma fortuna pessoal de cerca de 800 milhões de dólares. Suas turnês mundiais gigantescas faturam constantemente centenas de milhões de dólares. A sua empresa Parkwood Entertainment garante a ela controle criativo e financeiro total. Esse domínio absoluto se estende por todos os seus projetos artísticos e negócios. Juntos, os Carter são o topo absoluto do empreendedorismo de celebridades e riqueza dinástica. Olhem só,
Isso na nona posição, temos a família de quem muitos consideram o maior jogador de basquete de todos os tempos. Um atleta que transformou com genialidade seu brilho enquadra numa marca poderosíssima. Essa marca virou o império pessoal mais duradouro da história de todos os esportes. Estamos falando da família Jordan, liderada pelo único e inigualável Michael Jordan. Seu império pessoal hoje está avaliado em impressionantes 3 bilhões e meio de dólares. Para vocês terem uma ideia, o salário total de Michael Jordan durante toda a sua carreira lendária, foi de aproximadamente 90 milhões de dólares. Um valor que ele hoje fatura multiplicado várias vezes todos os anos com seus negócios. E a base sólida de toda essa fortuna gigantesca é a parceria genial com a Nike que vocês conhecem bem. A marca Jordan começou apenas como uma linha simples de tênis exclusivos. Desde então, evoluiu para um negócio colossal de bilhões de dólares anuais. Esse negócio gera mais de 5 bilhões de dólares em receita anual para a Nike. O acordo de royalties inédito dele garante uma porcentagem gorda de cada item vendido. Isso gera para ele uma fonte gigantesca e constante de renda passiva. Essa grana o transformou em um bilionário muitas vezes ao longo dos anos. Mas o Império Jordan não parou apenas em tênis e roupas esportivas. Por muito tempo, ele foi o dono majoritário do time da NBA Charlotte Hornets. Ele vendeu sua parte majoritária da equipe em 2023, numa transação monumental. Aquele acordo avaliou a franquia em impressionantes 3 bilhões de dólares. Isso transformou décadas de construção de marca em uma montanha de dinheiro vivo. No 8º lugar da nossa lista, encontramos um sobrenome de peso que virou uma marca global, liderado por uma mulher que transformou sozinha todo o cenário da mídia moderna. Ela se tornou uma das figuras mais influentes e respeitadas da nossa época. Essa é a família Winfrey, com sua matriarca icônica, Oprah Winfrey. Ela construiu com maestria um império de mídia de 3 bilhões de dólares. A jornada inspiradora de Oprah começou com uma infância pobre no Mississippi rural. Ela deu a volta por cima e virou a primeira mulher negra bilionária. Fala sério, a história dela é daquelas que inspiram milhões de nós. A base de toda essa fortuna gigantesca foi, claro, o Oprah Winfrey Show. O programa durou 25 anos e virou o programa de entrevistas mais visto da história. Mas o verdadeiro gênio comercial de Oprah não estava apenas na sua incrível habilidade de apresentar o programa. Estava na sua decisão estratégica de ser a dona dele. Vem comigo ver como ela, com a Harpo Productions, garantiu de forma inteligente a propriedade do show, de todo o seu acervo e derivados de grande sucesso. Isso permitiu reinvestir lucros gigantescos para construir um império de mídia simplesmente imbatível. Ela então lançou seu próprio canal de televisão, a rede Oprah Winfrey, e também coproduziu vários filmes aclamados pela crítica como A Cor Púrpura e Selma. A fortuna dela hoje vem de uma carteira muito diversificada, que inclui uma participação bem importante na famosa marca Vigilantes do Peso, além de uma coleção incrível de propriedades de luxo na Califórnia e no Havaí. Muito mais do que uma magnata dos negócios. Ela construiu com cuidado uma dinastia de influência que moldou de forma profunda a cultura global por décadas e continua brilhando até hoje. Preste muita atenção agora no número 7, pois vamos conhecer uma família impressionante da Revolução Industrial que acontece na África. Essa dinastia é comandada pelo grande industrial nigeriano Abdul Samad Rabiu, fundador do grupo BUA, que comanda uma fortuna hoje avaliada em 5,1 bilhões de dólares. A história de vida dessa família é pura ambição, com estratégias precisas e uma escala gigante. Ele começou seus negócios importando coisas básicas no início, como ferro, aço e arroz. Depois, ele herdou terras de seu pai, que também já era um empresário de sucesso por lá. Mas a sua visão pessoal sempre foi muito maior, querendo deixar de apenas vender produtos para começar a fabricá-los em uma escala gigantesca dentro de seu próprio país. Foi assim que ele criou o grupo BUA, um conglomerado que se transformou em uma força gigante em vários setores essenciais da economia na Nigéria. Isso engloba a produção de cimento, açúcar, mercado imobiliário, além de grandes operações portuárias.
A base de toda essa riqueza está em duas grandes empresas públicas, a Boa Semente e a Boa Foods. A Boa Semente é hoje a segunda maior produtora de cimento do país. E adivinha só, ele está expandindo essa produção de forma totalmente implacável, com o grande objetivo de desafiar e ultrapassar o líder do mercado local. A família dele está construindo um verdadeiro império industrial, que está fornecendo literalmente toda a base de sustentação para a infraestrutura da África moderna. E no sexto lugar, entramos no círculo fechado dos titãs industriais mais discretos e poderosos do continente. Essa é a família Adenuga da Nigéria, liderada pelo famoso e super influente Mike Adenuga, que hoje comanda uma fortuna avaliada em 6,8 bilhões de dólares. Muito conhecido pelo apelido de O Touro. Esse homem pensa gigante, mas segura essa. Ele protege sua privacidade com unhas e dentes. Isso faz dele um dos personagens mais intrigantes de toda a nossa lista. Seu enorme império foi erguido sobre duas grandes bases: a lucrativa indústria do petróleo e também o forte setor de telecomunicações. Ele ganhou sua primeira grande fortuna nos anos 90, agindo como um empreiteiro muito esperto. Com essa excelente base de sucesso, ele partiu direto para o ramo do petróleo, fundando a Conoil Producing, que se tornou uma das primeiras empresas petrolíferas locais da Nigéria a ganhar uma licença de exploração de petróleo. Mas vem comigo ver o maior império dele, a gigante das telecomunicações Globacom, fundada por ele no ano de 2003. Ela se tornou a segunda maior rede de telefonia de toda a Nigéria. Com mais de 60 milhões de clientes, ela é um rolo compressor, uma potência gigantesca por toda a África Ocidental, famosa por revolucionar o mercado inteiro ao ser a primeira a cobrar tarifas por segundo de forma justa. O Império Adenuga é o maior exemplo de poder silencioso e estratégico. Agora preste atenção neste quinto lugar que subiu ao topo sem fazer nenhum alarde, alcançando o topo absoluto das maiores fortunas dos Estados Unidos. Estamos falando de Alexander Karp, o cofundador e diretor executivo da ultrapoderosa empresa de software Palantir Technologies. O patrimônio dele é gigante, estimado em incríveis 9,7 bilhões de dólares. Filho de mãe negra e pai judeu, Karp construiu com maestria uma das empresas de mineração de dados mais misteriosas e poderosas do mundo. A Palantir Technologies contou com um apoio financeiro crucial no início, vindo de um fundo da CIA chamado Inquetel. Eles criam softwares avançados, feitos para cruzar e analisar dados, e achar padrões em volumes absurdos de informação acumulada. Seus principais clientes são agências de inteligência do governo e grandes multinacionais, incluindo o FBI e também o Departamento de Defesa. A empresa estreou na Bolsa de Valores no ano de 2020. E com a explosão da demanda por inteligência artificial, o valor de mercado deles simplesmente decolou rumo ao espaço. E sim, a fortuna do Karp subiu de um jeito que você nem imagina. No Vale do Silício, ele é conhecido por manter um perfil discreto. Karp prefere focar em filosofia e em suas aventuras ao ar livre, praticando esqui de fundo, enquanto subia silenciosamente ao topo das grandes riquezas. Um conto incrível de poder absoluto, bem no meio da era digital. No quarto lugar, temos uma família que ergueu seu império colossal, bem longe do mercado tradicional de indústrias ou commodities. Tudo foi gerado no lucrativo e complexo mercado de softwares corporativos. Esse é o clã de Robert F. Smith, o mago dos investimentos americanos, que acumulou uma fortuna impressionante de 10,8 bilhões de dólares. Ele simplesmente mudou as regras do jogo no mundo dos investimentos privados, transformando a Vista Equity Partners na maior firma do tipo liderada por negros. Depois de brilhar muito como engenheiro químico e também no setor bancário, Smith tomou a grande decisão de fundar sua empresa no ano 2000. Sua tática de negócios era absurdamente simples, focada e muito genial, investindo apenas em criadoras de softwares corporativos.
Ele percebeu que essas empresas geravam um faturamento recorrente e muito estável. E você e eu acabamos de ver como uma visão genial muda todo o jogo. Se liga só, a Vista virou uma potência absurda no mercado financeiro. Hoje ele gerencia um portfólio colossal de mais de 100 bilhões de dólares. Além de tudo, Smith é um filantropo extremamente respeitado. Ele ficou famoso ao prometer quitar todas as dívidas estudantis de uma turma. E ele fez isso pelos formandos de 2019 da Morehouse College. Um gesto que marcou seu legado como um líder focado em criar oportunidades. No terceiro lugar, temos uma família com uma história que é a própria definição de sonho. Estamos falando do verdadeiro sonho americano na prática. Uma trajetória inspiradora que começou no sul segregado e chegou ao topo da indústria. Eles simplesmente conquistaram o pico do setor tecnológico mundial. Essa é a incrível família Stewart, liderada pelo visionário fundador e presidente David Stewart. David Stewart comanda a gigante Worldwide Technology. Com uma fortuna familiar estimada em impressionantes 11,4 bilhões de dólares, ele se consolidou como um dos homens negros mais ricos da América. Mas a criação de David Stewart foi extremamente humilde. Seu pai trabalhava como mecânico e zelador, ensinando para ele o real valor do esforço. Em 1990, com muita visão e determinação, ele fundou a Worldwide Technology. Essa empresa de serviços de tecnologia se especializou em ajudar grandes corporações globais. Eles também gerenciam as complexas infraestruturas de agências do governo. Saindo de um começo bem humilde, o negócio virou um verdadeiro gigante privado. Hoje é uma potência privada de controle familiar, tornando-se a maior empresa de donos negros da América. A companhia gera um faturamento inacreditável de 20 bilhões de dólares anuais. A lista de clientes inclui grandes bancos globais como o Citi. Além de líderes de telecomunicações como a Verizon, eles também são parceiro-chave do governo federal americano. David Stewart ainda atua como presidente da empresa, trabalhando duro para construir uma verdadeira e duradoura dinastia familiar. E tudo isso no mercado de tecnologia que muda constantemente. Preste muita atenção aqui. O homem que lidera essa família dominou o topo por anos. Ele ocupou a posição mais cobiçada dessa lista por muito tempo. E ele continua sendo um titã indiscutível da indústria global. Chegando no segundo lugar com uma fortuna astronômica, temos a família Dangote. O patrimônio deles disparou para 23,9 bilhões de dólares. Eles são liderados pelo homem mais rico da África, Aliko Dangote. O nome dele virou sinônimo de poder industrial e ambição por toda a África. Seu enorme império, o Grupo Dangote, é o maior conglomerado da África Ocidental. Essa jornada lendária nos negócios começou apenas com um empréstimo do tio. No início, ele negociava produtos básicos como cimento, açúcar e farinha. Mas você e eu sabemos que o plano dele ia muito além de importar. Ele queria produzir esses produtos na própria África para os africanos. Com maestria, ele transformou o cimento Dangote no maior produtor de todo o continente. Mas o seu projeto mais ambicioso e revolucionário finalmente saiu do papel recentemente. A refinaria Dangote é uma instalação colossal avaliada em 23 bilhões de dólares. Sendo uma das maiores do mundo, ela começou a operar em 2024, transformando a Nigéria em exportadora. É um legado incrível que nós dois vamos ver por gerações. Preparem-se porque agora nós chegamos ao homem negro mais rico de todo o mundo. Esse trono pertence a um titã silencioso, mas absurdamente poderoso. Um gigante discreto que conquistou o topo do mercado global. Dono de uma fortuna colossal que não para de crescer, estima-se que ele tenha 10 bilhões e 600 milhões de dólares. Conheçam Mohamed Al-Amoudi. Nascido na Etiópia, filho de pai iemenita e de mãe etíope. Al-Amoudi construiu seu império bilionário principalmente no reino da Arábia Saudita. Como cidadão de lá, sua jornada empreendedora começou no setor de construção civil e imobiliário, mas ele queria muito mais. Prestem atenção. Aqui ele criou duas gigantescas holdings para dominar o mercado: a Coral Petroleum Holdings e o Grupo Midrock.
Seus negócios se espalharam rapidamente pela Europa, África e todo o Oriente Médio. Ele controla refinarias de petróleo cruciais na Suécia e também no Marrocos, além de minas de ouro gigantescas e grandes produções agrícolas. Sem falar em hotéis de luxo incríveis focados na sua terra natal. A Etiópia é o coração de seu império altamente diversificado. E vocês já devem ter percebido que ele investe pesado em infraestrutura. Foi essa visão de longo prazo que o colocou no topo do ranking. Uma prova inquestionável de uma trajetória brilhante e cheia de conquistas, criando indústrias inteiras por vários continentes diferentes. Se você achou essa trajetória foda, clica no botão de gostei e se inscreve para continuarmos essa jornada.